Caro presidente desta sessão, senador Waldir Raupp, as autoridades já nominadas por mim enquanto estava na presidência fazendo a abertura da cerimônia, sejam todas homenageadas, especialmente aqueles que aqui representam a Defensoria Pública da União, que é extensiva também às defensorias públicas dos estados. É uma única instituição que eu chamo a Advocacia dos Pobres, a que permite ao cidadão brasileiro, à cidadã brasileira, ter direito ao acesso à justiça. E é exatamente pela dedicação que esta categoria, em todos os momentos, desde a hora que abre o expediente e até fora dele, nos casos de emergência, nos seus plantões, está sempre pronta, ali com uma atenção e um zelo, desempenhando uma função indispensável à cidadania e à justiça em nosso país. E é exatamente esse o motivo principal, o principal motivo que me levou a fazer o requerimento de hoje aqui nós, antecipadamente, estarmos celebrando o Dia Nacional da Defensoria Pública, que vai ser comemorado amanhã. E eu queria, com esta homenagem, também prestar uma homenagem ao autor da iniciativa, lá em 1999, o deputado Lédio Rosa. Eu penso que sempre será pouco o reconhecimento da sociedade ao trabalho que homens e mulheres, com uma dedicação sacerdotal, fazem do exercício da advocacia pública e da advocacia do cidadão durante todo o tempo que desempenham essa função. Então, é com muita honra e com muita alegria que, como autora desse requerimento, estamos hoje aqui reunidos nessa sessão especial do Senado Federal para celebrar o Dia Nacional da Defensoria Pública. Nós precisamos, não apenas nós parlamentares, desse reconhecimento, mas assumirmos também, do ponto de vista legislativo, um compromisso com a categoria que tem algumas demandas que são extremamente legítimas e necessárias para o fortalecimento, cada vez mais, da instituição. Quero dizer aos senhores que quem lida diariamente com o drama de quem não pode pagar um advogado é o cidadão comum das nossas periferias. Dramas como as histórias contadas por João Cabral de Melo Neto, do famoso personagem de Vida, Morte e Severina, um poema, livro, que encanta a todos os brasileiros. Esse personagem continua atual. Dramáticas reflexões sobre a vida, dura trajetória de um retirante do Nordeste em busca de uma vida melhor, com mais justiça. Quem não está vivendo e acompanhando no nosso noticiário, periodicamente, a situação de milhares de brasileiros que às vezes recorrem a um gesto desesperado, de manifestação até de violência pelo descaso num atendimento de uma demanda. Seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública, seja na previdência social, todos. E a cada dia as cenas são mais dramáticas nessa busca de justiça. Assim que esse personagem do grande João Cabral de Melo Neto, esse Severino citado no poema, pode ter outros nomes no país, em outros estados. O João, o José, a Maria. Lá no meu Rio Grande do Sul, temos mais de 370 defensores públicos no estado na ativa, atuando em 154 das 164 comarcas do estado. As Marias ou os Josés dependem do trabalho desses defensores públicos, pois sofrem por motivos diversos. Sejam limitações financeiras para ter acesso a um medicamento contra o câncer ou contra qualquer outra doença. Dívidas por causa do FIES, o financiamento que dá acesso à educação, ou por um financiamento contraído junto à Caixa Econômica Federal. Dificuldade para acessar o auxílio-doença, ou agora o seguro-desemprego. Outras questões previdenciárias, barreiras para retornar ao mercado de trabalho,
no caso dos presidiários, ou mesmo barreiras mesmo para frequentar a escola, no caso de muitas crianças. E é para assegurar ao cidadão o acesso à justiça que existe o trabalho do defensor público. Seja o defensor da União, seja o defensor público dos estados. São profissionais que atuam para levar gratuitamente a justiça ao cidadão e à sociedade, e aquela parcela grande e expressiva, esquecido socialmente. Incluo nesse grupo muitos aposentados da classe C. Os idosos, não sei se sabiam, são os que mais procuram a Defensoria Pública no meu estado do Rio Grande do Sul. Um levantamento recente revelou que, por causa da cobrança abusiva de juros e encargos, as pessoas da terceira idade estão entre as que mais se endividam em lojas, bancos e financeiras. A atuação dos defensores públicos ajuda a evitar também, por exemplo, problemas como o superfaturamento de próteses, como temos visto na máfia das próteses, que é alvo de uma CPI aqui no Senado Federal. No caso específico das próteses, a Defensoria, por causa do seu caráter público e social, atua de modo mais rigoroso. Exige, no mínimo, 3 orçamentos de profissionais, laudos específicos e ainda uma série de exames antes de permitir que alguém, em condições sociais limitantes, tenha acesso a uma prótese, por exemplo. Falo de uma instituição que tem a confiança de 47% lá no meu estado, no Rio Grande do Sul. Eu imagino que este levantamento deve ter índices maiores em outros estados ou na média nacional, por conta do reconhecimento público que tem a esta categoria, que precisa sempre e cada vez mais ser prestigiada. Foram avaliadas os desempenhos da Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Justiça. No âmbito nacional, a Polícia Federal é a entidade que mais remete confiança, 50%, praticamente no mesmo nível da Defensoria Pública. E é isso que tem, na visão dos defensores, o interesse de cada vez uma prestação de serviços de qualidade, uma prestação de serviços que inspire a confiança na cidadania. A procura pelos serviços dos defensores públicos, por isso, tem aumentado em média 15% a cada ano, só no Rio Grande do Sul. E por que falo do Rio Grande do Sul? Porque lá é o meu estado. Eu estou aqui representando o Rio Grande do Sul. E é exatamente para eles e para esse estado que pode medir e quantificar e valorizar e avaliar a eficácia da Defensoria Pública. Os dados são da Associação dos Defensores Públicos do nosso estado, presidida pela Lisiane Alves, hoje representada aqui pela vice-presidente Marta Zanck. Obrigada, Marta, pela sua presença. Só no ano passado foram mais de 550 mil atendimentos. O número de atendimentos da DPU, a Defensoria Pública da União, no ano passado foi mais de 80 mil no Rio Grande do Sul, mesmo com um corpo funcional reduzido de apenas 26 defensores e 15 servidores. Vou repetir, são 26 servidores que atenderam 80 mil pessoas no ano passado. 56% da força de trabalho da DPU no meu estado é formada por estagiários. Estão terceirizando também esse serviço indispensável. O chefe da Defensoria Pública da União no Rio Grande do Sul, Everton Santini, me deu esses dados quando eu estive visitando a DPU no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no dia 27 de abril. Por tudo isso, tenho trabalhado e aqui conto com o apoio do senador Waldir Raupp, do senador Hélio José, que nos dá honra também com a sua presença nessa cerimônia, aqui do Distrito Federal. Primeiro, pela autonomia da Defensoria Pública e também pela nomeação dos novos concursados e pela aprovação da proposta para ampliar o acesso da população com a instalação de defensorias em todas as comarcas de nosso país. Essa será a única forma de termos e darmos à sociedade o direito de acesso à justiça. Entendo também a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que por unanimidade de votos decidiu que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública.
no entendimento da Corte Suprema, esta não é uma atribuição exclusiva do Ministério Público. Outra instituição que eu defendo nesta casa, valorizo e penso que ela, junto com as demais instituições, precisam dessa nossa atenção e relevância. É também por acreditar na relevância do trabalho do defensor público que foi promulgada no ano passado pelo Parlamento Brasileiro a Emenda Constitucional 80 de 2014, fruto da PEC 4 de 2014, de autoria dos deputados Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, André Moura, do PSC do Sergipe e Mauro Benevides, do PMDB do Ceará. Essa proposta fixou o prazo de 8 anos para que a União, os estados e o Distrito Federal tenham em todas as suas comarcas a presença de defensores públicos. Onde houver um juiz e um promotor, haverá também um defensor. Como diz a Constituição, Defensoria Pública é uma instituição permanente e instrumento do regime democrático. É importante lembrar que a Associação Nacional dos Servidores Públicos, com base nos dados do censo do IBGE, identificou que 82% da população brasileira que recebem até 3 salários mínimos são potenciais usuários e clientes da Defensoria Pública. De 160 milhões de brasileiros, apenas 45 milhões têm hoje acesso a essa importante instituição. Faltam defensores públicos em 72% das comarcas brasileiras. São 3.093 defensores públicos para cada 100 mil habitantes. 3, não chegam a 4 defensores públicos a cada 100 mil habitantes. O ideal seria um defensor público para cada 10 mil habitantes, em condição de vulnerabilidade econômica. Portanto, penso que a atuação autônoma dos defensores públicos é essencial para o desenvolvimento sustentável dessa atividade. Uma atividade que tem tanta inserção social, tanto compromisso com a comunidade, que não é raro ver defensores públicos chegarem ao Congresso eleitos pela população, pelo reconhecimento do seu trabalho. Cito aqui o caso de uma vereadora de Santa Maria, que é do meu partido, a Sandra Rebelato, que foi defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul, e hoje está aposentada e vereadora, e cuidando de tratar a instituição com o mesmo respeito, hoje, no exercício do mandato, e tendo aqueles princípios de valorizar e dar atenção, especialmente às camadas que mais precisam da nossa atenção, seja da Defensoria Pública. Assim, a todos os defensores, a todas as defensoras públicas, sejam nos estados, sejam da União, os nossos melhores cumprimentos, o nosso agradecimento pelo que vem fazendo e o nosso compromisso de aqui nesta casa continuarmos defendendo as demandas legítimas desta instituição, indispensável à democracia, indispensável à justiça, indispensável à inclusão social, indispensável ao nosso país. Então, a todos os senhores, muito obrigada e estamos nos colocando sempre à disposição no nosso compromisso de bem servir uma instituição que honra o povo.